Acho que vai agora. Pessoal, boa noite. Estamos juntos aqui em mais um bate-papo SST, um projeto que nasceu no meu coração para que a gente possa junto construir, né, conhecimento, a gente possa disseminar esse conhecimento, a gente possa transformar isso realmente em valor, né? Valor à vida, valor assim, na prevenção de riscos, gerenciamento de riscos, onde quer que nós estejamos, porque esse é o nosso propósito, né? Então, assim, hoje eu estou trazendo, né, que convidei um amigo assim, de muito tempo, né, o Alexandre Gomes. Ele vai estar falando sobre um assunto muito técnico, mas muito necessário. Então, eu estava falando com ele aqui, né, que eu estive em alguns eventos e foi falado sobre calçado, foi falado sobre luva, sobre respirador, a especificação ali dentro, o CA. Eu digo, cara, são assuntos que nós técnicos, né, e engenheiros não temos isso na faculdade nem na escola técnica. Então a gente precisa aprender com quem conhece, para que a gente, inclusive, quando nós formos ali definir, né, um EPI adequado para aquela atividade, para aquele trabalhador, a gente saber o que, a gente está fazendo. E aí, em parceria também com os nossos fornecedores. Então, Alexandre, seja bem-vindo e o bate-papo é seu. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite, né? Quero agradecer também a todos que estão presentes aqui. É, E a Vanessa, como ela falou, né? Amiga de muito tempo, sabe que a gente tem essa parceria de há muito tempo, né? Então é um prazer, uma honra estar aqui no seu canal. E aproveitar para parabenizar essa iniciativa, Vanessa, de um canal tão rico de conhecimento, tão importante, para a nossa missão, né? Que é ser prevencionista e salvar vidas, né? Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? Só me apresentando aqui para quem não me conhece, eu sou Alexandre Gomes, né? Hoje eu sou gerente de contas da Bracol. Já trabalho como especialista de EPIs há mais de 10 anos, né? E normas técnicas, treinamentos, adequações. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje o tema, como a gente já havia falado, vai ser o ABC do calçado, tá? Depois eu posso compartilhar o contato com vocês e vamos dar seguimento aqui, tá certo? Combinamos, eu e a Vanessa, que a gente vai seguir com o conteúdo e no final vocês fiquem à vontade para fazer as suas considerações, tá bom? O que não impede, se durante a participação, vocês tiverem algo que queiram complementar, fiquem bem à vontade também, tá? Por que o tema ABC do calçado? A questão conceitual, né, de qualquer EPI, ela é muito importante. Entender sobre a construção, entender sobre como ele é projetado, para que ele é projetado, como ele é feito, é super importante, né, para que a gente possa ter segurança, né, nas solicitações que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, o tema basicamente é esse, né? E o que a gente vai ver hoje aqui? Primeiro, o objetivo é que a gente possa ter uma compreensão, né, dos conceitos relacionados, né, componentes, tipo de material empregado, construção dos calçados, suas normativas, né, para que a gente possa ter um pleno entendimento aí do que as equipes de trabalho possam ter uma segurança maior no seu dia a dia. Vanessa, eu não sei se a minha projeção aqui tá atrapalhando no slide, não, tá tranquilo? Não, tá ok, Tá pode ficar certo, então tranquilo. deixa eu só. Tá bom, então. Então vamos dar seguimento, né? Que pontos a gente vai ver hoje, tá? A gente vai falar sobre calçados ocupacionais, quais são os seus requisitos básicos, calçados de segurança, requisitos básicos, requisitos adicionais, o que eu posso ou não posso ter nos calçados, classificação e desenhos, nova categorização, que aí já é parte nossa como fabricante Bracol, né, do nosso portfólio, PRP, palmilha resistente à perfuração, composite, Fibratec, que é microfibra, né? Cordura, né? Cordura é uma coisa que poucos ouvem falar, mas quem já ouviu falar às vezes não tem muito entendimento do que significa. Dry Comfort, que é uma forração interna, e a barra estabilizadora, que é um tema que gera um pouquinho de polêmica, né? E muita dúvida, né? Aí no dia a dia com relação aos calçados. Tá bom? Então esses são os temas que nós iremos abordar. Começando, requisitos básicos, né? O calçado ocupacional, ele tem uma simbologia, né? A simbologia de um calçado ocupacional é OB. E por que simbologias são importantes?
Porque essa letrazinha que às vezes confunde, ela é tão importante, né? Porque os símbolos, eles definem os testes normativos a qual o calçado ele foi submetido. Então é importante que a gente tenha em mente as simbologias para que naquela hora da solicitação a gente consiga fazer a melhor escolha, tá? A simbologia do calçado ocupacional, basicamente, é que ele não possui biqueira e é resistente a impacto, tá? Ambiente de riscos de natureza leve, geralmente o calçado ocupacional ele é indicado para isso, para aquelas pessoas que caminham bastante, para aquelas pessoas que precisam ficar muito tempo em pé, e para aquelas pessoas também que às vezes não têm um risco onde elas estão muito elevado, tá? Então, quando eu pensar no calçado ocupacional, qual é o requisito básico dele? Ele tem que ser resistente a impacto, tá? Ale, Oi, só um minuto. Eu pois liguei não? aqui meu celular. A tua tela, você está aparecendo duas vezes. Uma na tua tela normal de apresentação e uma está aparecendo um Tá? ícone teu aqui. Aí, não sei se para os meninos que estão assistindo está atrapalhando. No meu computador não está atrapalhando, mas no celular você Não, está na né? frente. Tem uma outra, como se fosse uma foto, você se mostrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Tá. Tu entrar pelo teu celular, acho que tu consegue ver. Deixa eu ver aqui, Vanessa. Te mandar aqui a foto. Tá, Mas pode continuar aí eu te falo depois. tá bom. Ah, como eu passei o comando, eu não estou nem conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. É verdade. Só um minutinho, Vanessa. Acho que porque eu ativei o plano de fundo. Pronto, pode voltar. Então, voltando um pouquinho lá, né? Qual é o conceito de um calçado ocupacional? Ele não possui biqueira resistente a impacto e compressão, né? E ele é indicado para ambiente de risco e natureza leve. A simbologia dele é OB, só relembrando lá, né, antes da gente parar, é importante porque os testes normativos que foram aplicados no calçado são identificados por essa simbologia, tá? E o requisito também básico que ele tem é resistência a escorregamento. Então, lembrando, não possui biqueira e é resistente a escorregamento. Então, esse é o requisito básico. E a normativa dele é a ISO 20347 de 2015, tá? Ainda sobre o calçado ocupacional, né, resistência a escorregamento, geralmente, como vocês observam aí, o solado, né, ele já é projetado para isso, para que o colaborador tenha essa proteção adicional de escorregamento. E um calçado de segurança? Calçado de segurança, a simbologia dele é SB. E o que que determina qual é o requisito básico, né, do calçado de segurança? Ele possui biqueira resistente a impacto e compressão. Então, novamente, lembrando do ocupacional, né, não tem biqueira, é resistente a escorregamento, e calçado de segurança possui biqueira resistente a impacto e compressão. Para onde ele é indicado? Ambiente de risco de natureza elevada, tá? Mineração, empresas com atividade pesada, então é onde a gente vai indicar esse tipo de calçado. O requisito básico dele é a biqueira e a normativa mesma 2345, tá? Aí a gente pode observar na simbologia SB a biqueira, né, que é um componente fundamental aí para a identificação do calçado, tá? A biqueira, como a gente está acostumado a ver, tá? E quais são os requisitos adicionais, tá? Eu posso ter requisitos adicionais no calçado? Sim, posso. Muita dúvida tem sobre isso. Quais são os requisitos adicionais? São aqueles componentes que eu consigo incluir, né, no calçado, tá? Que é um calçado antistático, né? Que é um calçado resistente aos perigos de combustível, de componentes químicos, né? Se ele é mais alto, se ele é mais baixo.
E aí eu vou ter algumas nomenclaturas que você encontra no mercado: S1, S1P, S2, S3, S4 e S5. Então, esses são os requisitos adicionais. O que que eu incremento no calçado? Uma palmilha anti-perfuro, né? Uma densidade maior no solado. Então, esses são os requisitos adicionais. Por que isso é importante, né? Porque é importante eu saber, né, desse tipo de informação. Porque na hora da solicitação, na hora que você vai identificar qual é o risco, você precisa passar para o suprimento exatamente dentro daquela simbologia que tem na normativa. Então é muito importante que a gente tenha esse conceito bem em mente, tá? Vamos falar agora sobre classificação e desenhos, né? Então, os calçados possuem as classes, que são muito conhecidas. A classe um é um calçado feito de couro e outros materiais, né? Incluindo inteiro de borracha. A classe 2 inteiro de borracha, ou seja, ele é inteiramente vulcanizado ou inteiro polimérico, né? E aí a gente tem alguns desenhos, né? O desenho A, que é um calçado baixo, né? B, botina, C, meio cano, e a bota cano longo e a bota cano extra longo, né? Nisso, a Bracol, inclusive, tem uma linha muito grande, né? Onde a gente pode ter aí um portfólio muito robusto aí para todos esses tipos de situações. Tá? E por que são importantes os desenhos dos calçados? Tá? Pois eles aparecem no certificado de aprovação. Tá? Então, quando você entende os desenhos do calçado, você entende que cada desenho define, né, cada risco que você está encontrando na sua atividade. Então, o entendimento disso é muito importante. Tá? Aí nós temos uma categorização, né, que como fabricante a Bracol pratica, né? É uma nova categorização que a gente criou para ficar um pouco mais fácil, tá? Porque ainda existe no mercado uma dificuldade muito grande em entender essas nomenclaturas, tá? Então, quais são as novas categorizações? Nós criamos a categoria de sapatos, que é um cadastro e elástico, né? Aí no desenho vocês conseguem ver. Tênis, né? Cadarço elástico, botina, cadarço, pode ser de fechamento elástico ou velcro. Coturnos e botas, né? Cadarço elástico, velcro, zíper, fechamento total, tá? E os calçados impermeáveis, que são aquelas botas extra longas, né? E algumas delas têm até uma extensão, né? Para que você não possa ter a umidade entrando ali na perna do colaborador, né? E os acessórios, que são aqueles requisitos adicionais que a gente remete lá nas páginas anteriores, que são as palmilhas, né? Essas são as classes de acessórios. Vanessa, tudo ok? Tudo maravilhoso. Tá Meta certo. Como eu não branca. estou vendo mais aqui a minha carinha, é, aí eu não consigo ter o. Mas você está visualizando aí, né? Se tiver uma mãozinha Tá, levantada, está tudo ótimo, pode seguir. tá bom. Falando agora sobre tecnologias, tá? Quais são as tecnologias, tá? Que a Bracol hoje detém e que no mercado geralmente são meio difundidas, tá? Hoje nós temos o couro hidrofugado, Fibratec, ProLite 200, PRP, que é a palmilha resistente à perfuração, né? Softwalk, que é uma outra palmilha também, que gera um conforto anatômico, estabilizador de caminhada, cordura, né? Que é um dos temas lá da nossa apresentação, e o AirTech. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles no decorrer da apresentação. Tá bom, passando aqui, vamos começar então para os componentes adicionais que a gente pode usar nos calçados, tá? PRP, palmilha resistente à perfuração, tá? O João Batista está tentando entrar, Vanessa. Mas eu não posso falar das palmilhas resistentes à perfuração se eu não falar lá do início, das palmilhas de montagem, tá? Então eu preciso começar, antes de falar da palmilha de perfuração, falar da palmilha de montagem, que é em material não tecido. Então essa é a palmilha não tecido e essa é a palmilha de aço. Elas são a palmilha tecida ela é incorporada, né, ao solado, né? E a palmilha de aço, ela também acontece a mesma coisa, ela geralmente é de carbono, com pintura antioxidante, mas ela se aproveita ali da estrutura para poder gerar estabilidade, tá? Já no caso da palmilha de não tecido, ela é inserida ali na costura do calçado. Tá? E a palmilha PRP, que ela é resistente
a perfuração à base de fibra de aramim. Então, nós temos essas três classes aí de palmilhas, muito difundidas no mercado e que vocês já devem ter visto também no mercado. Bom, palmilha de montagem, tá? É um componente que não é removível, ele não pode ser retirado, tá? Ele forma a base do calçado. E geralmente ela é costurada no sistema Strobel ou cabedal durante a montagem. A costura é feita no cabedal. Todos conhecem o conceito de cabedal, né? Quem não conhecer aí, pode colocar aí nas perguntas que a gente responde depois, tá? Mas basicamente o cabedal é essa parte aqui onde vocês estão vendo, onde tem a setinha, todo esse que começa no biquinho, que vai até a parte do peito do pé, isso é chamado de cabedal, tá bom? Com esse processo, a biqueira se torna um componente, tá? E não pode ser removida sem que o cabedal seja danificado, tá bom? A família de montagem que nós vimos anteriormente, a primeira, lá da sessão, tá? E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vanessa, aí eu vou pedir para te abrir um pouquinho para o pessoal poder responder, tá? Quem quiser levantar a mão aí. Uma pergunta para Fiquem à vocês. vontade, Eu turma. posso. Tá bom, Vanessa? Eu posso colocar uma palmilha resistente à perfuração para aumentar a proteção? Ou seja, eu sei que eu tenho disponível no mercado uma palmilha anti-perfuro. Eu posso colocá-la num calçado que não tem essa estrutura para aumentar a proteção? O que que vocês acham? Eu Olha, acho que eu, pode. Se não tem estrutura, não tem como colocar. eu, eu Normalmente, concordo com a Ana Kelly. porque se eu quero um calçado resistente à perfuração, isso é solicitado no pedido, então vai ser feito toda uma estrutura do equipamento. E todo mundo Existe concorda? toda uma engenharia, né, por trás, né? Não é só a palmilha. Palmilha acho que é a última camada ali para proteção, né? Existe toda uma engenharia do EPI. Eu vou Perfeito, fazer que gente. nem Glória Pires. Eu não posso opinar. Perfeito, gente. Fico muito feliz de saber que vocês entenderam o conceito. É verdade, gente. Eu não posso colocar uma palmilha num calçado que não foi projetado para isso. E lembra, voltando um pouquinho antes disso, tá? Existe um conceito no mercado que muitas pessoas falam de palmilha anti-perfuro. Alguém já ouviu esse termo? Com certeza já ouviu, né? Palmilha anti-perfuro. Então é um conceito errado, né? O conceito correto é uma palmilha resistente à perfuração, tá? E por que isso acontece? Lembra que a gente falou que a palmilha ela é costurada, ou seja, se ela foi costurada, ela sofreu uma perfuração. Lógico, uma agulha especial, né? Que sobrepôs ali a palmilha, né? Projetada para isso, e ela é costurada no calçado. Então, a resposta está corretíssima. Eu não posso colocar uma palmilha, né? Em um calçado qualquer, se o calçado não foi projetado para isso. E qual é a grande preocupação, gente? Que chegou para a gente, inclusive, recentemente isso, a gente não vai citar nomes, logicamente, mas assim, algumas lojas, algumas distribuições, né? Não muitas, ainda bem, estão vendendo a palmilha usando como argumento que são resistentes à perfuração, tá? E algumas pessoas, por falta de informação, têm comprado essa palmilha para colocar nos seus calçados. Gente, isso não pode, tá? Isso é proibido, isso, inclusive é um crime, né, fazer isso. Você não pode colocar numa palmilha num calçado que não foi projetado para isso, tá? Porque se acontecer algum acidente, logicamente, né? Assim que um documento formal for submetido, uma investigação for submetida, vai se detectar que aquele calçado não havia sido projetado para isso e, portanto, foi um ato indevido. Então, muito cuidado, né, com algumas coisas que a gente encontra no mercado. É triste saber que a gente encontra isso no mercado, mas infelizmente é uma realidade. Bom, então, sobre a palmilha, a gente já está bem esclarecido aqui sobre como ela é feita, tá? Novamente, né, que a gente já tinha visto anteriormente, né, e existe sim uma palmilha removível, que é uma palmilha que aumenta o conforto na utilização do calçado, ela tem um corte anatômico, ela pega toda a parte do pé, tá? Ela é lavável, entendeu? Ela é removível, é de fácil manutenção. Então, existem recursos para que você possa aumentar
o conforto do calçado, mas sem que você descaracterize o calçado. Porque qualquer coisa que você coloca em um EPI que não é projetado para isso, isso configura uma descaracterização. E isso não é correto, e isso pode gerar multas, enfim. Todos vocês já estão bem cientes com relação a isso, né? Falando mais um pouco de palmilhas, né? Ainda com a tecnologia PRP, ela é uma palmilha removível, né? Muitos calçados têm essa tecnologia, que é o conforto anatômico ali na parte do calcanhar, para algumas pessoas que têm problemas de sensibilidade no calcanhar, né? Ela tem uma alta capacidade de absorção e dissorção do suor. Então, assim como ela capta, ao mesmo tempo ela consegue fazer com que o suor saia, né? Para que não existe ali um acúmulo, né? Nenhuma possibilidade de bactérias, enfim. E é um outro recurso, uma outra tecnologia que também é muito usada, certo? Palmilha Soft Walk, que é algo muito marcante, né, na marca Bracol, é uma palmilha que é comercializada pela Bracol também, aumenta o conforto na utilização do calçado, propicia uma pisada macia, né, ela tem um corte anatômico, se adequando a vários tipos de pés. Novamente, ela é lavável e removível e também de fácil manutenção, tá? Então, lembre de novo lá do conceito, quais os requisitos adicionais? Usar recursos de conforto para que o trabalhador possa ter um dia a dia mais leve e tranquilo, tá? Tô vendo aí que no chat tem bastante pergunta, né, Vanessa? E a palmilha de aço? A palmilha de aço é um componente que protege os pés dos usuários contra objetos cortantes, cacos de vidro, perfurantes, pregos e parafusos. Algumas coisas são não tão benéficas na palmilha de aço. Ela não cobre todos os pés e às vezes não gera muito conforto, tá? Então hoje existem outros recursos para que você possa gerar mais conforto para o colaborador, tá? Então ela é embutida dentro da base do calçado, entre a palmilha de montagem e a sola externa, né? E se o calçado contar com uma biqueira de proteção, ela não pode repousar sobre a aba da biqueira, tá? Então, esse detalhe é importante. Então, toda vez que vocês pegarem um CA com descritivo, tá? Observem bem isso, aonde está repousando aquela palmilha. Alguns fabricantes deixam isso bem claro, tá? Nos seus boletins técnicos, mas algumas outras marcas nem tanto, tá? Então, é importante atentar para isso, para ver se ela está corretamente posicionada, tá bom? E a palmilha de perfuração PRP, né, que é uma das tecnologias, ela é feita de fibra de aramida não metálica, portanto, ela se encaixa ali como um calçado para eletricistas, tá? Ela é mais resistente que a palmilha de aço, mais leve que a palmilha de aço, e é um material de muita tenacidade, né, muito resistente, né, que protege contra materiais perfuro cortantes, como pregos e todas as outras coisas, pedras pontudas, enfim, que o trabalhador encontra no seu dia a dia e na sua atividade, tá? Vamos falar um pouquinho de norma agora, porque algumas pessoas tendem ainda a ter a cultura de usarem o aço, palmilha de aço, que é o que a gente está falando agora, biqueira de aço, né? Ainda tem aquela cultura de que realmente é mais resistente. Mas será que é assim mesmo? Aqui a gente tem um estudo, né, uma parte da norma, né, sobre os tipos de palmilhas. Então a gente tem aqui uma comparação da palmilha PRP, que é essa palmilha que está na tela de vocês, a de perfuro, e a palmilha de aço, né? Então, o que que a norma 20345 exige? Que tem que ter no mínimo 1.100 newtons, né? É mais ou menos ali uns 100, 110, 112 quilos, né? E submetido a testes, a palmilha de PRP, ela teve 1.705 newtons, que dá ali mais ou menos 170, 175 quilos. Em comparação com a palmilha de aço, ela teve a performance de 1.264, ali 1.200, desculpa, 100, 120, 122 quilos. Então, olha só o salto de produtividade, o salto de ganho, né, que a palmilha PRP teve com relação à palmilha de aço. Então, será que realmente é interessante manter uma cultura ou a gente pode usar uma tecnologia para que a gente possa ter mais conforto e mais segurança para o trabalhador, tá? Obviamente, a norma ela trabalha com 1.100. Então, esse ganho é um ganho que vai muito da questão cultural de entender, tá, que uma palmilha PRP ela é muito mais eficiente. Mas a gente entende as questões culturais, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento e que existem no mercado
como a Bracol disponibiliza, componentes para que você possa gerar um conforto maior para o trabalhador. Tá certo? Passando. Benefícios da palmilha PRP: leve e confortável, maior flexibilidade, protege as plantas dos pés 100%. Lembra que eu falei sobre a palmilha de aço? Ela não tem uma anatomia que protege os pés. Então, essa é uma outra vantagem da palmilha de PRP. E é ideal para proteção em lugares com risco de corte, perfurações, lacerações, feridos, enfim. Então, realmente ela tem uma série, né, de componentes de vantagens sobre uma palmilha de aço. Tá? Isolamento elétrico e resistividade térmica. Tá? Permite a lavagem, não encolhe, não deforma. Tá? Então, é uma série de vantagens. Tá? E como base normativa, ela é um calçado de segurança, é previsto para o calçado de segurança. E o calçado ocupacional? Eu posso usar uma palmilha resistente à perfuração no calçado ocupacional? Panecinha, vou abrir para eles também para a gente fazer aí uma enquete. Posso usar uma Fica palmilha resistente de tranquilo. perfuração no calçado ocupacional? O que vocês acham, pessoal? Com certeza. Se o local tivesse. Eu acredito que sim. Com certeza. Todo mundo concorda? Wilson, pode repetir a pergunta? De acordo com a norma, tá? Eu posso usar uma palmilha resistente à perfuração num calçado ocupacional? No calçado de segurança, a gente sabe que sim. E no calçado ocupacional, que não tem como obrigatoriedade ter uma palmilha resistente à perfuração? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Muito bem, gente. Posso sim. Eu posso ter uma palmilha resistente à perfuração no calçado ocupacional, tá? Tá dentro da norma. A resistência de uma palmilha, ela está totalmente em conformidade com o item 6.2.1 da ABNT NBR 2345, que é o que está permeando aqui toda a nossa apresentação, tá? E é uma construção conforme o item, né? Por isso que, como eu coloquei aqui, está até um pouco sobreposto aqui, tá? A palmilha tem que ser costurada na montagem, tá? Então, a partir do momento que eu coloco, que eu coloco uma palmilha resistente à perfuração, ela se torna uma palmilha de montagem e ela tem que ter toda uma construção no calçado como critério de normativo, tá? Então, é importante esse detalhe, tá? Posso sim, mas desde que o calçado seja projetado para isso. Obrigado aí pelas respostas, tá? Dimensões, flexão, que é a questão do conforto, né? O quanto ele flexiona, o quanto ele dá conforto para o pé do colaborador, tá? Então é isso, gente. Comportamento térmico e químico, né? Especificação conforme a norma BS, né? 12568. Alta temperatura, né? 60 graus por 4 horas. Mas, Alexandre, 60 graus é alta temperatura? Sim, gente, é alta temperatura, tá? Para um ser humano é alta temperatura. E aí, lembre-se, a gente projeta o calçado para um ser humano, não para uma máquina. A gente sabe que a palmilha, ela aguenta muito mais. Mas para o ser humano, uma temperatura de 60 graus por 4 horas é muita coisa. Se você pegar em qualquer superfície de 60 graus e você colocar a sua mão, tá? As sinalizações de dor do seu corpo, ela vai fazer com que você tire. Seja na sua mão, e como a gente está falando de pés, seja nos seus pés. Se você colocar o seu pé numa superfície 60 graus, você vai ser sinalizado pelo seu cérebro e você vai tirar imediatamente. Então, sim, 60 graus por 4 horas, a qual é submetido o teste, ele é uma alta temperatura para o colaborador, para o ser humano, sim, tá? E aí a gente tem uma redundância, né, do teste que você dobra, né, por 18 a 20 horas e ela não pode ter nenhum tipo não pode ser corrompida, né, durante o teste. Baixas temperaturas, menos 20 graus por 4 horas, também muito para o ser humano. O ser humano não consegue permanecer. E tem também o teste com o dobro do tempo. Tá? Soluções ácidas, soluções básicas, né, de químicas, né, a qual também ela é submetida e óleo combustível. Tá? Todos esses testes que a gente está enumerando aqui são a que a palmilha é submetida.
e ela tem que suportar todos eles para que ela possa ser considerada resistente à perfuração, tá? Então é importante que a gente entenda e que a gente consiga ler, né, na questão do CA e dos laudos, que ela foi submetida a todos esses testes. Se alguma dessas informações não estiverem no laudo, é importante que vocês fiquem atentos, porque ela está fora da norma. Ela tem que atender todas essas normativas. Bom, passando agora para uma outra tecnologia, que é a tecnologia das biqueiras. Já falamos da palmilha, agora vamos para as biqueiras. Nesse ponto, eu tenho um vídeo. Deixa eu só. Vanessina, eu vou soltar um vídeo aqui, aí você me fala se o pessoal está conseguindo ouvir o áudio, tá? Ok. Vamos lá. Não, Não, não. Quando tu faz isso aqui, quando peraí. tu for projetar, coloca lá com áudio. Tira da apresentação, aí volta de novo. Projeta com. Pede para ele projetar com áudio. Ô, Vanessa, eu não sei também, ele Agora, tá vindo, oi. tá meio em slow motion, tá meio travando assim também, ele não tá passando É. normal, né? É, e tá Tá indo travando agora, Vanessa? também. Não. Tá indo, mas ele não tá com som. Acho que é Não no tá com áudio. próprio, Vídeo, na né? próprio material, é no Zoom, que ele, igual lá no, quando é no Teams, que é Perfeito, gente. projetar Vamos com fazer o som. seguinte. Tá. No material que a Vanessa mandou para vocês, tem um vídeo, tá? Eu vou passar aqui, que é um vídeo que fala basicamente a respeito da tecnologia de biqueira, tá? É, chama ProLight 200, tá? É uma biqueira de composite. Então o vídeo dá uma brifada geral, mas a gente tem aqui mais ou menos o conteúdo do vídeo, tá? O que são biqueiras, todo mundo sabe que são, né? São itens de segurança localizados na parte frontal do calçado, sob o dedo dos pés, tá? Destinado primeiramente à estética, mas para a área de segurança, para a proteção dos dedos, tá? O que é o material compósito, tá? Que é basicamente a estrutura do nosso ProLite 200 Composite. São chamados de composite, é uma união de outros materiais, de vários outros materiais, para que se tenha uma qualidade superior, tá? E a síntese desses materiais que dá uma mistura, né? E forma o composite, tá? Então, além de propriedades de cada um deles, vem a formação de região interfacial, como dureza, tenacidade e maleabilidade. Então você tem um produto formado à base de vários outros produtos que torna aí algo tão seguro, tão maleável, tão importante para o cenário atual aí dos calçados, tá? É formado por resinas plásticas, né? Um dos materiais mais complexos do mercado. Atende à norma ABNT NBR ISO 20345, calçados de segurança. Não conduz eletricidade, resistividade térmica e possui uma matriz de solado exclusiva para o calçado com esse tipo de piqueira, né? Que aí dá mais conforto e mais maleabilidade para o colaborador. Lá no vídeo tem um teste de impacto, tá? Tanto da biqueira de aço quanto da biqueira de composite, tá? E aí a gente entende, né, claramente no vídeo as diferenças ali e as vantagens, né, das duas biqueiras, como a gente vai continuar a ver aqui agora, né? Falamos dos componentes dela e ela é indicada para a indústria automobilística, mineradoras, não tem restrição para a biqueira de composite, tá? Ela pode ser usada em qualquer atividade, né? Inclusive manutenção elétrica, petroquímica, enfim, por conta da estrutura de componentes da matéria-prima dela. Tem resistência com impactos a 200 joules, né? De acordo com a norma. Compressão 15 quilonewtons, tá? Não tem componentes metálicos, portanto, se enquadra, né, na categoria de calçados indicados para eletricistas, tá? E é 35% mais leve que o aço, tá? Aí a grande pergunta é, por que ainda se encontra hoje no mercado tantas biqueiras de aço? A resposta é que é cultural, né? Existe uma cultura aí de que o aço ele é muito mais resistente, e às vezes até por falta de conhecimento mesmo, é, de ter uma possibilidade de usar uma biqueira de composite. Tá? Base normativa 20345, novamente, né? É,
construção e características, aí falando da norma ainda, tá? É, ela tem uma forração e protetor da borda traseira, tá? Espessura de cobertura, comprimento do protetor da borda, que isso também está na norma, tá, pessoal? Toda vez que vocês gerarem uma demanda, verifiquem se o comprimento, a espessura está de acordo com a norma, tá? Porque isso também é normativo. Você não pode ter uma biqueira que ela é composta com um protetor de borda que vai atrás ou um pouco mais à frente. Ela tem que estar exatamente colocada de acordo com a norma, tá? De acordo com as características gerais do produto, tá? Protetor de borda na direção oposta. Então, tudo isso faz parte da normativa, tá? Não é, ó, gente, importante esse ponto aqui, tá? Não é que a Bracol inventou um conceito e a biqueira tem que ser colocada dessa forma. Isso é norma, tá? Isso é obrigatório, tá? Para qualquer fabricante que esteja de acordo com todas essas especificações, tá bom? Mas largura da flange, comprimento do protetor de borda, tá? Aí vocês pensam assim, poxa, mas é uma biqueira, uma coisa tão simples. Gente, não é. Ele é uma parte fundamental. Primeiro, porque ele define qual é o calçado. Segundo, é que ele segura quase todos os tipos de acidentes que geralmente acontecem ali na parte da ponta do pé. Então, é muito importante que ele esteja de acordo com as normas, tá? Resistência de impacto, né? Altura final dele também está na norma, tá? Vou passando um pouquinho mais rápido aqui, que o tempo tá avançado, né? Comportamento térmico e químico, as especificações também, né? Altas temperaturas, 60 graus por 4 horas. Já sabemos que 60 graus é muito alto para um ser humano, né? Baixa temperatura, solução ácida, solução básica. Vocês estão percebendo que existe uma grande similaridade com os testes da palmilha? É isso aí, gente, porque os componentes eles se combinam, tá? E quando eles se combinam, eles têm que seguir as mesmas normativas. São muitos detalhes, são muitos números, mas tudo isso são testes a que esses componentes são submetidos para que o trabalhador tenha a maior segurança possível, certo? Aqui foi, novamente, né, um comparativo que a gente faz das biqueiras de composite e as biqueiras de aço, tá? Percebam que em cima eu tenho a referência 3459 da NR e ela me dá aí uma base, né, em cada uma dessas abas de quanto eu preciso performar, tá, nos testes para que eu possa ter uma margem de segurança para o colaborador. Então, submetidos a todos os testes, você percebe que o composite ele tem sempre uma vantagem. Ó, vou pegar a primeira, a coluna B, tá? No número 8. Então, eu tenho 83,6 de performance de compressão, por exemplo. No aço. No composite eu tenho 90,9. Entendeu? Então, a performance da biqueira de composite, além dela ser mais resistente, gerar mais conforto por conta da construção dela, ela dá muito mais segurança para o colaborador. Então, a biqueira de composite, ela é extremamente importante para a atualização dos calçados, tá? Porque ela gera, além do conforto, porque ela tem os espaços internos, os eixos A e B, né? É muito maior em comparação à biqueira de aço. E além do conforto, numa possibilidade de compressão ou de amassamento, os dedos não são esmagados, tá? Então, ela é bem mais resistente e gera muito mais proteção, tá? Mas culturalmente a gente ainda vai encontrar algumas biqueiras de aço no mercado, tá? Mas isso já está mudando, ainda bem, né? Que é bom para todos nós, tá? Polipropileno, que é um material que é facilmente moldável, que é a estrutura desse material, né? Por isso são classificados como termoplástico, não configuram calçado de proteção ou segurança conforme a BNT, tá? São indicadas para... Aqui eu estou falando da biqueira plástica, tá, gente? Desculpa, eu só não falei do tema. A biqueira plástica, o material dela é diferente, tá? É considerado o calçado ocupacional. Então, naqueles calçados ocupacionais, você vai encontrar sempre a biqueira plástica, tá? A biqueira de aço, falando um pouquinho sobre ela, construção civil, é muito utilizada, serviço geral, muito utilizada. Ela tem um tratamento anticorrosivo, porque essa tinta é uma tinta que gera uma proteção, né, para a corrosão. E também é indicada para ambientes industriais, atende à normativa e ela é ideal para o calçado de segurança. Ela está dentro das normas, tá, gente? A gente só está traçando um comparativo em relação à biqueira de composite e à biqueira de aço.
tá? Resistente também a impactos, resistência à compressão, tá? Então, aqui para a gente conseguir entender as diferenças dos materiais, tá? Fibratec, calçados de microfibra. Vanessa, temos quanto tempo? É, se a turma que concordar, eu estava olhando o teu material, ainda tem alguns slides e tem muita coisa ainda interessante para você falar. Isso, A isso. turma que concorda a gente ficar até 21? Ana, João, Charlene? Pronto. Ana falou, Ótimo, Ana disse que tem por mim certeza para bem. uma resposta ali. Ela disse sim. Então é sim. Então, vamos até 21 horas, porque esse assunto é tão técnico e tão É, importante e você tem muita coisa ainda para falar. isso. Aí, Vanessa, o que Aí que a gente faz? vai até Eu vou ali umas, passar. umas 8h50 para tu dar uns 10 minutinhos para os meninos. Perfeito, perfeito. Eu vou correr em algumas coisas para ver se a gente consegue liberar o pessoal um pouco mais cedo. Tem coisas que eu consigo passar bem rápido, mas outras coisas que são importantes a gente para mais um pouquinho. Sim, Eu vou tentar acelerar ao máximo para não atrapalhar muito o pessoal, tá bom? ok. Vamos falar sobre microfibra, gente. Microfibra, tá? Na 3M a gente chama de Fibratec, tá? Que é o nome da tecnologia, mas é a microfibra que vocês já estão acostumados a ver, tá? É uma matéria-prima de alta tecnologia, ela é composta de microfilamentos, né? Poliéster, viscose ou poliamida, são extremamente finos, tá? Aí, historicamente, surgiram em 90, né? E é 60 vezes mais finos que um fio de cabelo. Então, são bem finos mesmo, tá? Ela tem um visual muito semelhante ao couro, porém é muito mais leve, tá? E ela gera uma maior proteção contra agentes químicos, antibacteriano, é respirável, lavável, hidrofugada, flexível e resistente, tá? Quais os ambientes indicados para um calçado de microfibra? Baixas temperaturas, aonde você tem ali quem trabalha com a questão de animais mortos, sangue, né, que ele é extremamente corrosivo, sujeiras, óleos, gorduras e produtos químicos, tá? Botas de couro são usadas nessa atividade? Sim, porém, ela tem algumas desvantagens com relação a um calçado de microfibra. Aí eu vou abrir também, novamente, para outra pergunta, vocês fiquem à vontade para responder. Eu posso lavar a minha bota de couro? O que que vocês acham? Eu acho que não. Eu Quem acho que você tem que concorda? tratar ela com cera, alguma coisa, para que quanto mais material você passa, tipo cera, você vai criando aquela camada que ela vai ficando cada vez mais impermeabilizada. É, Quem concorda com Charlene? Eu concordo com ele, Eu acho que pode. concordo também. Vai tirando o excesso de história que fica ali durante o dia e tá. Perfeito, gente, perfeito, tá? Lembrando que o couro é um material orgânico, né? Então, não é indicado que se lave o couro. Por quê? Você gera ali uma possibilidade de que ele gere muitas bactérias na região, principalmente na região interna do calçado, mas também na região externa. Então, não é indicado, tá? E aí puxa para a gente uma questão de que um calçado de microfibra, ele tem uma série de vantagens com relação a um calçado de couro. Um deles é esse: você pode lavar e você pode ficar tranquilo, né? Porque ele é antibacteriano. Então, mais uma vantagem do calçado microfibra com relação ao calçado de material orgânico, no caso, o couro, tá? É, Ela pode ter dois acabamentos quando usado em calçados profissionais, tá? De poliuretano, ele tem um material na área externa, tá? E o suede, tá? Que é um acabamento com aspecto de escrevência, que seria aquela coisa mais aveludada, tá? Em outro momento, eu posso mandar o material para vocês. A Bracol tem uma linha, né? De botas com esse material, o suede, que ele é um revestimento aveludado que, além de beleza, além da questão estética, tá? Ele dá uma proteção nesta camada que permite com que ele possa ser manuseado, ser lavado de maneira bem mais fácil, tá? Então, esses dois modelos que a gente tem aí nesta linha, tá? Benefícios da microfibra: conforto, antibacteriano, respirado aerofugado, maior proteção contra agentes químicos, pode ser lavado e higienizado, tá? Antifúngico, tá?
o material orgânico ele tende, né, a acumular muitos fungos na parte interna do calçado. Durabilidade é muito maior do que a do couro e ele é ecologicamente correto, né? Isso aí é um tema polêmico, né? Mas a gente não tem aí a necessidade, né, de usar animais, né, para a produção, né, de um material. Então, algumas vantagens aí da microfibra. Vamos falar um pouco da resistência dela. Ela é mais resistente ao couro, como já falamos, mais durabilidade, melhor alcance, flexibilidade, tá? Exposição ao sol e chuva, né, no caso de quem trabalha em ambientes externos, né? Em um teste, ela foi submetida a condições de sol e chuva e ela permaneceu 48 horas sem alterações, tá? Então, essa combinação de materiais e uma forração interna, ela dá muito mais durabilidade. Tem ótima estabilidade térmica, né? E aí, novamente, submetida à temperatura a -17 por 30 minutos, de acordo com a normativa, novamente, tudo que estamos falando aqui é de acordo com a normativa e ensaiado conforme o item 5.13 da 20344, também permaneceu intacto, tá? Então, esses são os testes a qual ela foi submetida nesse material. Permeabilidade, clima interno, microporos que são localizados na superfície permitem que tenha maior transpirabilidade, respirabilidade, um microclima interno, gerando conforto para quem trabalha horas e horas com calçado, tá? Melhor absorção e dessorção, tá? E secagem rápida também. Essas são as vantagens de um material de microfibra, tá? Novamente, para fazer um resumão da tecnologia de microfibra, ela é hidrofocada, leve, flexível, respirável, resistente à ruptura, rasgamento, maior durabilidade, melhor acabamento. Então, assim, gente, culturalmente a gente ainda encontra muito no mercado calçados de couro, tá? Mas é muito importante que a gente, como prevencionistas, consiga passar para o colaborador e também para os nossos pares, né, a importância da gente estar atualizado nas tecnologias, tá? Então, hoje, vocês já contam com uma tecnologia de calçados de microfibra. A Bracol tem uma série de calçados de todas as linhas com este material, que geram muito mais conforto e são muito mais indicados para a proteção completa do trabalhador, tá? Então, essa foi a tecnologia da microfibra. Aqui um pouquinho na questão da utilização e conservação, né? Nunca utilize produtos de limpeza em seu calçado. A gente ainda encontra muitas pessoas lavando o calçado de maneira errada, usando produtos químicos, usando thinner, usando coisas que vocês nem imaginam aí para poder lavar um calçado. Então é muito importante que a gente oriente o colaborador a usar um pano úmido e ele já está com o seu calçado limpo. Ele limpa pela parte externa, tira a palmilha, deixa a palmilha secando em sombra mesmo, tal qual a microfibra, importante isso, não pode secar no sol, deixar ela secando na sombra, e aí você consegue uma maior durabilidade. E quando a gente fala de durabilidade, tanto do material quanto também dos cuidados, a gente está falando em redução de custo, né? Então, quem trabalha aqui com equipes, quem tem seu gestor, é muito importante essa questão de pensar nos custos operacionais aí, né? Com os EPIs da empresa, tá? Então, essa foi a tecnologia Fibratec. Vou falar rapidamente da cordura, tá? Só para que vocês conheçam. Composto por fibras têxteis de alta tenacidade, tá? Resistência, abrasão, ruptura, rasgamento, tá? É um material que é usado nos calçados da Bracol, tá? Aqui um pouco do histórico, né? Quando ela começou, é um tecido extremamente avançado. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de cordura, lembrem que é um material avançado, um material de um valor agregado maior e um calçado muito mais resistente, tá? Ele já foi usado, inclusive, em campos de guerra, né? Para que as pessoas pudessem ter uma respirabilidade melhor e uma proteção melhor. Aqui um videozinho que eu não vou conseguir também reproduzir, porque provavelmente vai estar sem som, mas basicamente fala aí sobre o material que é usado nos produtos da Bracol, certo? Falando mais um pouquinho aí, vários calçados da Bracol têm esse tecido, né, colocado na sua estrutura, tá? E o Dry Comfort, agora uma nova tecnologia. O Dry Comfort, ela fica na parte interna, né, do cabedal.
Então, assim como a gente precisa de design, de conforto, de adequação às normas externas do calçado, a parte interna é tão importante quanto, tá? Então, a tecnologia de forração interna Dry Comfort é uma tecnologia adotada pela Abracol para aumentar o conforto do usuário em relação ao toque da pele e potencializar a absorção do suor. Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas têm sensibilidade ao toque, tá? E como vocês sabem, nossos pés são cheios de terminações nervosas. Então, muitas pessoas passam o dia inteiro agoniadas ali, realmente muito preocupadas, muito ansiosas, muitas vezes nem sabem o porquê. É porque o toque da pele com determinados tipos de tecidos de material gera nela algo que ela nem consegue entender. Então é muito importante a gente pensar no conforto do colaborador e nas tecnologias que a gente tem disponível. E o Dry Comfort é uma forração interna usada nos calçados da Bracol, tá? Ele é produzido com fibras de tecido entrelaçadas, formando uma trama, né? Aumenta a resistência e também dando um conforto, tá? E aí a gente tem alguns modelos. Tem o tecido não TNT, que é com fibras compactadas, tá? A sigla TNT, ela não é uma sigla correta, ela virou um jargão no mercado para definir o tecido que não é tecido, né? Tecido não tecido, como é usado tecnicamente, tá? E com o objetivo, né? Ela tem o objetivo principal de absorver o suor, né? E realizar o que a gente chama de dessorção, que é quando a tecnologia do calçado faz com que aquilo que está absorvido ele seja expulso, tá? Então, o Dry Comfort tem essa tecnologia acoplada e esse componente acoplado para que ele possa ter esse tipo de conforto. Gente, na foto aí vocês observam uma bota de elástico, tá? Dependendo do tamanho da base aqui da perna da pessoa, ali abaixo da panturrilha, ali no tornozelo, essa bota ela fica sambando, tá? Então, se não houver um calçado que se adeque, né, por sua tecnologia de estrutura, à perna do colaborador ou da maioria deles, ele vai ficar o dia todo com aquele sapato e isso ali, com o tempo, vai arranhando, vai gerando ali uma assadura naquela região. Então é muito importante entender isso também. A colaborador, a gente sabe que isso dá muito trabalho, mas é importante entender também as características individuais para que o colaborador possa trabalhar com calçado correto, tá? E verificar se existe uma tecnologia desse tipo acoplada ao sapato. Então, sobre o Dry Comfort, ok? Uma forração interna que gera mais conforto, tá? E agora vamos passar para uma outra tecnologia que às vezes gera muita discussão e também algumas polêmicas com relação a isso, sobre a barra estabilizadora, tá? A barra estabilizadora também ela é conhecida em alguns lugares como barra anti-torção, tá? E aí vou abrir novamente para a pergunta, Vanessinha. Existe calçado anti-torção? Esse termo é correto? O que vocês acham? Antitorção, não. Ele estabiliza e dá maior, como que eu posso dizer? Maior estabilidade no pé, para o pé não torcer, mas não caracterizar como torção, né? É mais estabilização do pé. Eu entendo dessa forma. Todos concordam? Todo mundo concorda? Tá dizendo aqui, ó, sim, sim. Legal, gente. Mas essa turma é boa demais, Vanessa. Aí fica fácil, né? Exato, gente. A barra estabilizadora, ela serve para, como o nome já diz, para estabilizar, tá? Então, o conceito de antitorção, ele não existe, tá? Ele faz com que exista uma estabilidade, tá? Para que você possa tentar, ao máximo, evitar uma torção na parte do tornozelo, tá bom? Então, a barra estabilizadora nos calçados da Bracol, ela é nessa conformação, tá? Ela é acoplada ao calçado e vocês veem que toda a estrutura ela parte desde o peito do pé, né, passando pela planta do pé até chegar no calcanhar, tá? Para que possa gerar aí uma estabilidade de acordo aí com cada calçado e com cada pé, tá bom? Auxiliando a estabilidade ao caminhar, desgaste do uniforme do salado, aumenta a resistência à quebra do infranque, né? Que é essa parte que vem
do meio do pé até o calcanhar, que a gente chama de frank, e minimiza a fadiga ao subir escadas. Gente, todos vocês que trabalham na indústria, seja na parte operacional, seja quem está ali na parte de liderança, todos têm essa questão de subida de escadas, né? E vocês observam que ao passo que você vai subindo, o pé vai ficando desgastado, vai gerando uma fadiga. Então, se você não tiver uma boa barra estabilizadora colocada no local correto, você fica muito, extremamente fadigado. Isso sim, em algumas vezes, você gerar pequenas torções ali na região dos pés, tá? Então, a barra estabilizadora ela é super importante e é um componente super importante na construção dos calçados da Bracol, tá? Auxilia na prevenção de entorse, né? Abrange calcanhar, enfranque e planta e não é condutivo, ou seja, também é aconselhado, além de todas as vantagens, mas também pode servir para trabalhos com eletricidade e auxilia na estabilidade ao caminhar, tá? Pontos de ascensão, vamos lá. Referente ao que a gente já conversou, referente à dúvida sobre o calçado e o termo anti-torção, a Bracol deixa bem claro, tá? Para que seja para que tenha uma efetividade, o calçado deve ser amarrado de maneira correta, né? O atacador, que vamos chamar ali o atacador do calçado ali, ele precisa passar por todos os ilhoses e com a conversão correta nos pés do usuário. Muitos usuários são avessos, né, a amarrar o sapato até em cima. Mas é muito importante para o bom desempenho do calçado que ele seja amarrado de maneira correta, tá? Então, e não existe um ensaio normativo com índice e testes específicos. Vocês nunca vão ver, foi feito um teste de entorse dos pés. Não tem como fazer isso. Então, se não existe norma, o termo antitorção ele não é correto. Então é muito importante ressaltar isso. Na base normativa do calçado, né, não consta ensaio para torção. Então é uma barra estabilizadora, tá? É a maneira certa de chamar. E aí, os calçados utilizados podem auxiliar no processo de estabilizar e evitar ao máximo torções. Ele tem que ter pelo menos 16 centímetros para garantir essa eficácia. E aí, geralmente, os mais usados e que são indicados são os calçados de tipo manobreiro, tá? Aqui, falando de categorias, né? Aí já é uma parte mais de, 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 de nós como fabricantes, né? De tudo que a gente tem hoje aí nas pirâmides, né? Da Bracol. Isso aí vocês podem ler no material também, depois com mais calma, tá? E basicamente é isso, gente. É o que a gente tinha para passar para vocês nesse primeiro encontro, né? No ABC do calçado, né? A gente sabe que com pouco tempo é difícil, né? A gente detalhar mais coisas, mas me coloco aqui à disposição, Vanessa, para que no próximo encontro a gente possa falar um pouco a respeito dos calçados em si, né? Compreender o diferencial de calçados condutivos, antistáticos ou antielétricos. Então aí fica uma sugestão aí para o próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. E aí agora a gente fica aberto aí para dúvidas, eventuais dúvidas, considerações. Se não for uma pergunta em si, não tem problema, alguma consideração, algum lembrete, fiquem à vontade aí para a gente poder conversar, tá bom? Pessoal, agora o momento é de vocês. Fiquem à vontade para fazer uma pergunta, elogios, Eu só críticas, quero fazer enfim. uma pergunta. Fala, Charlene. A barra estabilizadora, ela pode ser utilizada, ela tem que ser utilizada só em calçado de cardápio ou ela pode ser utilizada de elástico também? Pode ser, pode ser utilizado de elástico também, tá? A barra estabilizadora, ela é um material feito para que você possa usar em qualquer situação que tenha entorse. Agora, alguns calçados de elástico, ele não tem o comprimento de 16 centímetros. Então é importante observar isso, tá? É o... Quem foi que perguntou, Vanessa? Por Charlene. gentileza? O Charlene. Carlinhos. Tá, Charlene? Só precisa observar se o calçado tem, além de 16 centímetros, ali na base do tornozelo. Se sim, você pode usar a barra estabilizadora, tá? Mas assim, a maioria dos calçados já vem com essa composição, tá? Então, dos da Bracol você vai encontrar quase em todos, tá? Mais alguém? Ana, Eu quero agradecer Larissa. o momento, né? Como eu tinha falado no início, eu me deparei há pouco tempo com essa situação da troca da palmilha, onde o fiscal estava cobrando, né?
a palmilha, que o calçado do pessoal fosse resistente, inclusive uma bota de PVC, porque o pessoal era da construção civil, e ele cobrando essa palmilha resistente à perfuração. E deu essa dica. Então, assim, nossa senhora, como o universo da segurança é cheio de segredos, né? Eu É não sei verdade. desse detalhe, que tem que ter toda essa estrutura e tudo. Exato. Muito interessante. Obrigada. Beleza. Ana, é só para contextualizar, a Abracol já tem no Porto. Você é da Vale, né, Ana? Eu sempre trabalhei em terceirizada, hoje eu estou em casa Hã? cuidando do Asuadenta, que está aqui. Ah, legal, legal. Ó, fica à vontade para qualquer dúvida que você tiver. Em outro momento você manda para mim, você tem os contatos aí, eu te tiro qualquer dúvida que você tiver e te mando também os modelos específicos que você precisa, tá bom? Gente, olha só que legal, né? A Larissa quer falar também, mas uma coisa eu só queria pontuar, que até eu anotei aqui, Alexandre, essa questão À vontade, Vanessa. cultura, né? Tá me Isso. ouvindo? A cultura, Tô te porque ouvindo, tô te ouvindo. como tu falou, né? É a palmilha, né? PRP e versus a palmilha de aço. Então, quando você mostrou aquele quadro, né? O comparativo, nossa, é muito interessante. E a microfibra versus couro, né? Que é muito melhor a microfibra em vários aspectos, e mesmo assim a gente ainda utiliza, continua querendo, né, a linha de couro, realmente é justamente isso, né, por falta de conhecimento mesmo técnico, né, Exato, até para Vanessa. convencer a liderança, né, em primeiro lugar também, até dependendo do porte da empresa, a liderança da própria segurança, e Claro. depois Isso. para incentivar, né, ali motivar para que isso tenha uma mudança, né, naquela empresa. Então, assim, Exatamente. eu até anotei, eu achei muito interessante isso. Mas fala aí, Larissa. Queria agradecer a oportunidade, tá? Passar todas essas informações para a gente é extremamente importante. Eu que estou na área da Vale, a gente sempre está trocando essas informações. Isso eu vou passar tanto para minha liderança, tá? Quanto eu já anotei várias coisas, mas eu também quero o número para qualquer dúvida que a gente tiver e trocas. A nossa empresa, que é a Mine Service, a gente usa essas botas, né? Mas é sempre bom a gente ter essas informações vindo de pessoas que conhecem mais, né, dessa, do EPI em si, né? Então eu queria agradecer, muito obrigada por ter tirado a minha dúvida. Isso liga muito à ergonomia, né? Também muitos colaboradores meus já falaram, relataram dores no pé, dores no joelho, e aí tudo está interligado, né? EPI, na verdade, ele tem que ter conforto também, ele não pode só proteger. Então, tudo está interligado. Muito obrigada por todas essas informações, isso vai ajudar muito a minha equipe. E eu vou repassar todas essas informações também para os outros técnicos de lá, tá? Muito obrigada. Obrigado, obrigado, Larissa. Eu que Larissa. agradeço, tá? E conte comigo, tá bom? Ó, quando o Alexandre está falando aqui, pode entrar em contato com ele, que ele manda material técnico, ele manda mesmo, tá, gente? Ele não está falando aqui só porque está aqui conosco nesse momento, não. Eu só queria, antes da gente fechar, né, da gente encerrar, eu queria mostrar para vocês, eu acho que eu estou compartilhando minha tela, não estou? Vocês estão vendo Tá aí? sim, Vanicinho. Tá sim. Pronto. Então, daqui a uns 15 dias, essa nossa apresentação aqui, esse nosso momento, ele vai estar no meu canal no YouTube. Então, se vocês ainda não conhecem, né? Então, tem a Ivanessa Higienista, pode me procurar por lá, que aí, ó, todos os bate-papos, esse já é o 13º, foi um projeto assim que eu nem imaginei, e assim, eu tenho pessoas que querem participar, mas eu digo, não tem mais agenda, porque eu vou geralmente de janeiro a novembro, porque em dezembro, como é corre-corre de final de ano, então geralmente eu não. E também nesse meu canal tem aqui uns videozinhos que eu sempre estou postando aí, uns videozinhos curtos para vocês, tá? Deixa eu só voltar Ó, aqui. videozinho não, é? São baita vídeos que podem ajudar muito. Eu tô falando de com propriedade, tá?
Os vídeos aí, gente, é mina de ouro aí para vocês tirarem informações assim valiosíssimas. E novamente, Vanessa, parabéns. Material muito rico. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado mesmo. Ó, a Ana tá falando aqui que já assistiu. Ó, Ana, que legal. Gente, será que dava para vocês a gente tirar uma foto? O que é que vocês acham? Pra gente postar lá nas redes sociais. Eu topo, eu tô super chique aqui com o meu blazer, né? Como host aqui. O Charlin tá no escuro. Deixa eu Ô, limpar mas minha tá Não, cara. aparecendo, Charlin, hein? agora. Cadê a Ana? Como eu Canal sabia com que a minha essa foto ia esposa. rolar, eu troquei até de blusa, tá? Muito bem. E cadê a Larissa? Vamos, Larissa. Ó, gente, eu queria, antes de tudo, assim, agradecer vocês, porque, assim, olha que desafiador. Dia de jogo da Argentina, sexta-feira à noite. Então, realmente, eu fico muito feliz quando a gente consegue fazer o nosso bate-papo. E eu sempre falo o seguinte: eu tenho uns amigos que, às vezes, quando eu mando no grupo, eles fazem assim. Ai, mas na sexta-feira, não sei o quê. Eu digo, gente, quem quer participar, participa. Porque eu sou daquelas pessoas que eu participo de tudo que vocês imaginarem. Final de semana, se tiver qualquer live, qualquer coisa, eu tô participando, porque eu gosto de aprender. Então, se quem quer participar, participe. E quem não consegue participar aqui, ao vivo, participa depois assistindo o vídeo. Agora, tem uma coisa: quem participa presencialmente tem o prazer, né, o privilégio de perguntar, de trocar uma ideia e também de receber o material da apresentação. E isso o pessoal lá que vai assistir depois não recebe, tá? Então, e você já tem aqui, ó, o network com o apresentador, né? Com o nosso, no caso aqui hoje, o Alexandre. Então, gente, muito obrigada. Vamos tirar uma foto pra gente ficar bem lindo lá e postar lá nas redes sociais, tá bom? Deixa eu tirar aqui, deixa eu tentar fazer aqui direitinho. Todo mundo tá Segura um cheiroso? minutinho. Segura um minutinho Vai, aí, só para me chegar Charlene. na luz. Só para me chegar na Tá luz. bom, Charlene. Ô, Charlin, atualiza a gente aí. O Messi tá perdendo ou tá ganhando? Acho que ele não ouviu. Tu viu aí o jogo? Eu acho que ele não tá nem vendo o jogo. Ele tá antenado aqui. Agora, Charlene, tá bacana. Agora ficou bonitão aí. Vamos lá. Todo mundo cheiroso, vamos embora. Tirar uma foto bem linda. Pronto, deixa eu ver se deu certo. Peraí, ninguém vai embora. Ah, deu certo. Não, peraí. A Ana ficou com o olhinho pra baixo. Minutinho só. Vamos de novo. Cadê Charlene? Charlene aparece. Vai, vamos. Deixa eu ver aqui. Agora! Pessoal, obrigada. Bom final de semana para vocês. E até dia 30, se eu não me engano, acho que é dia 30 de julho. Nós vamos ter mais um bate-papo. E quem vai estar aqui é o Nonato Soares, gerente de segurança da Hydro. E ele já tem uma experiência muito grande aí no mercado. Fera. E fera, fera, fera. Então vai estar trazendo um tema para gente. E eu espero encontrar com vocês aqui, tá bom? Beijo. Obrigado, E até a gente. próxima. Abraço a Alexandre, todos, tá? Até a obrigada. próxima. Obrigado Um a você, abraço. Vanessa. Conte comigo sempre. Tchau, gente. Um abraço.